Olá, neste vídeo teremos uma breve aula sobre juros compostos. Vamos ver aqui de uma maneira muito simples como é possível ficar rico. Veremos aqui como um homem muito conhecido aí entre os investidores aqui no Brasil, conhecido como Baster, ele de fato tem razão quando ele demonstrou que ficar rico não é uma coisa árdua, é uma coisa simples, mas é uma tarefa que exige dedicação e dedicação a longo prazo. Basicamente, de acordo com ele, em um vídeo que ele fez chamado Eu Quero Ficar Rico, a fórmula da riqueza se constitui em 3 itens, os quais sejam trabalho, estudo e poupança. Trabalho por quê? Porque o nosso dinheiro vem do nosso trabalho. Estudo, porque é comprovado que quanto mais informação o indivíduo tem, maior é a chance ou as possibilidades que esse indivíduo tem de se dar bem no mercado, de ganhar dinheiro com suas habilidades. Maior é o horizonte ou maior é o leque de opções que se abre para esse indivíduo ganhar dinheiro realizando aí suas atividades profissionais no mercado de trabalho. E, bom, mas de nada adianta trabalhar e ter informação se a pessoa também não tiver o hábito de poupar. Muitas pessoas trabalham, ganham muito dinheiro, mas gastam todo o seu dinheiro. Gastam em luxo, gastam em requinte, não que isto seja errado, mas pelo menos particularmente penso que as pessoas devem se preocupar não somente com o seu presente, mas também com o seu futuro, porque não existe nenhuma garantia com relação ao futuro. A única garantia que temos com relação ao nosso futuro é que existe uma incerteza muito grande em relação a ele, ou seja, nada é absolutamente certo que ocorra. Então, esperar que as coisas caiam do céu facilmente, esperar que as pessoas vão cuidar, que outras pessoas irão cuidar delas quando essas pessoas estiverem aí na sua velhice, é algo assim que não dá para confiar muito. Então, nada melhor do que a pessoa trabalhar somente de forma programada e guardando dinheiro, administrar muito bem o seu dinheiro de forma periódica e aprendendo a trabalhar esse dinheiro de forma tal que esse dinheiro ele vá trabalhando por si, ele vá se rentabilizando até o ponto em que quando a pessoa estiver em sua velhice, na hora de se aposentar, ela não tem a dor de cabeça que a maioria dos brasileiros tem, porque ela já vai estar com um montante de dinheiro significativo. Esse montante vai estar trabalhando em favor dessa pessoa, vai estar rendendo juros para essa pessoa e o seu dinheiro vai estar lá acumulado. E claro, não queremos falar nisso, mas quando essa pessoa vir a faltar, vir a falecer, ela vai ter condições de deixar aí uma boa herança, né? Uma herança significativa para seus filhos, para seus herdeiros. Então, essa tabela ela trabalha com uma simulação onde temos aqui o dinheiro acumulado com juros e o dinheiro acumulado sem juros. O dinheiro acumulado sem juros é aquele dinheiro que a pessoa guarda, né? Vamos dizer assim, embaixo do colchão, vulgarmente falando, e por si só ele não rende juros. É claro que isso não é legal, porque a pessoa deixando o dinheiro embaixo do colchão, ela vai acabar perdendo dinheiro no decorrer do tempo, dado aí a presença do fator chamado inflação, que vai corroendo o poder de compra dessa pessoa. Então, e temos também aquele dinheiro que é um dinheiro que a pessoa vai guardando, mas esse dinheiro ele é rentabilizado por uma certa taxa de juros que incide periodicamente sobre esse valor, seja esse período diário,
mensal, anual, bom, não importa. Geralmente utilizamos o período mensal. Então começamos aqui com uma simulação básica aqui de R$ 500. Por que R$ 500? Por que não de um valor menor? Nessa década passada, a partir da década de 2000, surgiu um fenômeno que os economistas denominaram de ascensão da classe C, onde muita gente brasileira veio de uma classe muito baixa chamada classe D, e ela ascendeu por uma classe econômica mais alta, uma classe chamada de classe C. Então, pessoas que antes não tinham condições de adquirir, por exemplo, um veículo, bens mais caros, uma casa, hoje essas pessoas estão conseguindo adquirir mais facilmente, não só em virtude aí de uma ascensão que o país teve em relação ao crédito pessoal, mas também porque a renda da maioria das pessoas que compõem a população brasileira, essa renda ela aumentou de forma significativa. Então imagine uma pessoa que tenha condições de pagar R$ 700 mensais na parcela de um carro, se ao invés de ela creditar esse valor mensal na parcela desse carro, ou até mesmo de um consórcio, e se ela decidir fazer um investimento periódico, mensal, no valor de R$ 500, tá? Eu coloquei aqui uma taxa irrisória de juros da ordem de 0,65%, porque pessoas que são mais informadas não vão colocar esse dinheiro na poupança. Não importa se é a poupança da Caixa Econômica Federal, poupança de um outro banco, poupança é poupança, tem uma taxa tabelada, né? Aí em torno na casa de 0,55%. Então, digamos que essa pessoa mais informada, ela decida colocar o seu dinheiro em um CDB, por exemplo, fazer uma aplicação financeira na renda fixa aí do Santander, Banco Itaú, Banco do Brasil. Também não importa muito, se bem que existe aí uma certa variação, uma certa oscilação entre as taxas de banco para banco, de instituição para instituição. Então eu coloquei uma taxa mais alta, que é uma taxa de 0,65%. Mas tem taxas mais altas, como a gente já vai ver a seguir. Então, ao final do primeiro período de um mês, vai incidir um jurinho, que é esse juro de 0,65, em cima desse primeiro depósito de R$ 500, que vai resultar no valor de R$ 3,25. A esses R$ 3,25 nós devemos somar a este dinheiro inicialmente depositado, que nós chamamos esse dinheiro de principal ou também de capital. Teremos então R$ 503,25, que é a soma do capital aplicado mais os juros incididos sobre esse capital ao final de cada período, nesse caso ao final do primeiro mês. E aqui ao lado está a parcela que foi guardada, como disse anteriormente, embaixo do colchão, sem render juros nenhum, aqui ao final do primeiro mês ou também início do segundo mês. Porém, ao início do segundo período ou do segundo mês, a pessoa, então ela está se habituando a fazer esse investimento, ela vai e faz mais um depósito de R$ 500. O que o banco faz? Soma então os novos R$ 500 depositados aos R$ 503,25, que é dado pela soma do depósito inicial de R$ 500 mais a rentabilidade dos juros de 0,65% sobre o capital inicial. E assim é feito de forma sucessiva em todos os períodos, tá? Aqui eu coloquei o período em meses, tá? Coloquei aqui 360 meses, que é 360 meses atualmente é uma referência de período que é uma referência para investimentos imobiliários, tá? A Caixa Econômica Federal aí com o programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida, ela financia casas até o período de 360 meses, que equivale a 30 anos. Puxa, mas 30 anos é muito tempo. Claro, se muitas pessoas aqui do Brasil têm paciência para pagar em parcelas mensais de uma casa por 30 anos, por que então não fazer um investimento, né?
Ainda mais sabendo que esse investimento ele também pode ser atrelado à nossa taxa de inflação, a inflação brasileira, para que esse investidor, no decorrer do tempo, ele não tenha perca no seu poder de compra. Ele vai ganhar uns juros em cima do valor aplicado das suas parcelas mensais, e esse dinheiro ele também é corrigido monetariamente pela nossa inflação. Esse período todo mensal ele foi dividido em subperíodos em termos de anos. Primeiramente, período 5 anos, os próximos 5 anos são os primeiros 10 anos, depois 15 anos, depois 20 anos, depois 25 anos e, para finalizar, até o 30º ano, onde chegaremos aqui às 360 parcelas então. Então supomos aqui, como já dito, a pessoa ela deposite R$500 a uma taxa de 0,65% durante 30 anos ou durante 360 meses. Logo aqui acima tem dois gráficos aqui, primeiro para 20 anos, qual vai ser o comportamento desse valor aqui aplicado durante 20 anos. Então nós temos aqui a linha laranja, que são as parcelas sem juros, ou seja, são os R$500 depositados mês a mês, mas sem juros nenhum, famoso dinheiro guardado embaixo do colchão. E a linha azul, ela representa esse dinheiro que ele é depositado mês a mês, R$500 depositados todos os meses, porém com juros incididos sobre o capital depositado, sobre as parcelas de R$500 depositadas mensalmente. Então, o que difere aqui entre uma linha e outra é que nesta laranja não incide juros e na azul incide juros. Aqui, nesta linha laranja, nós temos um crescimento do nosso investimento, ele é um crescimento linear porque as taxas nas quais se dá esse crescimento são taxas iguais, sempre a mesma taxa, mas no caso do capital aplicado com juros incidindo periodicamente, no caso juros mensais, esse crescimento ele se dá de uma forma exponencial, e quanto mais o tempo passa, maior ainda vai se tornando esse crescimento. Esse primeiro gráfico foi feito com uma simulação de 20 anos, logo abaixo tem um gráfico com uma simulação de 30 anos. Então conseguimos ver aqui a diferença, que à medida que o tempo passa, essa linha do investimento aqui, a linha azul do investimento com juros incidindo sobre cada parcela, ela vai se inclinando muito mais para cima à medida que o tempo passa. Isso demonstra que quanto mais tempo, melhor é, pois maior será o capital acumulado, não somente em função do dinheiro que é acumulado durante o tempo, mas de um juro que está sendo incidido a um capital que está ficando cada vez maior. Então, por exemplo, foi feito aqui resultado primeiro após 5 anos, depois após 10 anos, 15, 20, 25 e 30 anos. Então, aplicando R$500 por mês durante 5 anos, sem render juro, ao final desse período teremos R$30 mil acumulados, mas com o juro de 0,65%, esse valor vai para R$36.785,10. É uma diferença de 23%, tá? Então, o capital com os juros rendendo sobre ele aumenta em 23%. E após 10 anos, esse mesmo capital aplicado mensalmente de R$500 a essa mesma taxa de juros, ele vai se distanciar mais, esse capital com juros, em relação ao capital sem juros. Vai ser da ordem de 52% a mais que o capital sem juros. Após 15 anos, já quase dobra, vai ser de 90%. Então é necessário,
por exemplo, aqui, o capital sem juros aplicados durante 15 anos, a pessoa vai economizar R$90.000. Mas com juros de 65% em cima, 0,65, ele quase dobra. Se fosse 100% seria o dobro, mas é 90%. E após 20 anos, a pessoa terá acumulado R$120, mas com juros incidindo 289.000, um crescimento de 141% após 20 anos. Após 25 anos, o crescimento será de 209%, R$150 que a pessoa economizou, esses R$150.000 que a pessoa economizar em 25 anos, R$500 por mês, vai se tornar 463.000. E após 30 anos, por que só após 30 anos, até 30 anos? Porque, puxa, 30 anos é um período tão grande, né, tão longo. Imagina que a pessoa começa a fazer isso aqui, essa economia aos 30 anos para querer, digamos assim, desfrutar de uma vida tranquila com sua aposentadoria que ela mesma fez após 60 anos. Então, ou seja, a pessoa não vai querer viver guardando dinheiro a vida toda, né? Ela guarda por precaução para daqui a um tempo começar a desfrutar desse dinheiro. A pessoa economizou durante 30 anos R$180.000. Porém, esses R$180.000 que ela economizou virou R$720.000, 261,05 centavos. Um crescimento aí da ordem de 300%. Mas agora, e se esse valor fosse aí da ordem de 0,8%? Podem pesquisar aí o valor da taxa de juros que incide sobre a renda fixa. Tem renda fixa aí que paga Itaú, Banco do Brasil, chega a pagar até quase 1%, perto disso. Então, em vez de 0,65%, for 0,8%, eu vi até 0,82%. Então, o crescimento aqui no final do período, em vez de ser de 300%, vai ser de 481%. Durante 30 anos, a pessoa economiza R$180.000, R$500 por mês. Mas há uns juros de 0,8%, ela vai ter aí acumulado mais de R$1 milhão. R$1.046.512,27. Então é um negócio que vale a pena. Só que exige tempo e disciplina. Exige paciência. E se a pessoa puder economizar um pouco mais, digamos, ao invés de R$500, vamos colocar aqui 700, vai para quase R$1,5 milhão durante 30 anos. Se a pessoa puder economizar R$1.000, ela economizou R$360.000 durante 30 anos, que se tornou em R$2 milhões. Crescimento de 481%. Durante 20 anos, economizou 240, que virou 726. 200% de aumento. Tem pessoas que conseguem economizar muito mais. 2.000. Após 20 anos, 600.000 economizado. Resultado final, R$2,5 milhões. Vamos colocar lá 3.000. Após 20 anos, economizou 900.000. Rendeu 3.700.000. Aliás, após 25 anos. Mas e após 30 anos? Economizou pouco mais de R$1 milhão, R$1.080.000. Economizando R$3.000 por mês. Mas este R$1.080.000 rendeu 481%, que foi igual a R$6.279.73,61. Quanto maior for o capital aplicado, será
melhor para a pessoa, esse capital aplicado mensalmente falando, será melhor para a pessoa, porque ela vai ter um montante maior de dinheiro em um prazo menor. Digamos aí, se o seu objetivo for 10 anos, 15 anos, mas geralmente esse tipo de investimento ele é pensado não para médio prazo, mas sim para longo prazo. Então vamos colocar aí de 20 a 30 anos. É por isso que trabalhamos aqui o resultado após 20 anos. Bom, e podemos mostrar esses resultados aqui por meio de um gráfico também. Este é outro gráfico aqui, que ele vai mostrar de uma forma muito clara como é que não importa o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a pessoa deposita mensalmente, ou a taxa de juros que incide sobre esse dinheiro, mas o mais importante aqui é paciência, disciplina, ou seja, é esperar o longo prazo, porque esse gráfico aqui, ó, aqui nós temos começando com 29%, que é o valor do crescimento do capital com juros em relação ao crescimento do capital aplicado, mas sem juros incidindo. Nos primeiros 5 anos, temos aqui, por exemplo, um resultado de 29%. Está aqui, nos primeiros 5 anos, 29%. Após 10 anos, 68%. Aqui, após 15 anos, 124%. 20 anos, 203%. Então é necessário 20 anos para que o capital dobre aproximadamente. E à medida que o tempo vai passando, o dinheiro ele vai crescendo de uma forma muito mais acirrada, ele cresce muito mais, a uma velocidade muito maior, de uma forma muito mais acelerada. Então por isso que esse tipo de investimento ele é feito no mínimo de médio a longo prazo. Então vamos falar aqui 15 a 30 anos. Espero que tenham gostado. Caso desejem ter essa planilha, que é uma planilha muito fácil de fazer, mas caso desejem, me enviem um e-mail. Meu e-mail é rtonieto@hotmail.com, que eu estarei enviando essa planilha para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.